com a união da Ford e a Volkswagen, formando a Autolatina, onde estas empresas compartilharam componentes, motores e até mesmo veículos. Hoje você vai conhecer a história do Ford Versailles, um dos principais frutos dessa união. Nesse vídeo, você vai descobrir de qual veículo foi originado o Ford Versailles, e o que ele tinha de semelhante ou diferente deste carro, e vai descobrir também o principal motivo pelo qual a Ford resolveu tirá-lo de linha. Fique agora com a história completa desse incrível sedã. O início dos anos 90 foi marcado pela abertura das importações, e o Brasil passava a receber veículos mais modernos e tecnológicos. A Ford tentava vender o saudoso Del Rey, mas viu que já estava na hora de substituí-lo por algo mais novo e mais moderno. A solução foi aproveitar a união da Autolatina, e assim como a Volkswagen que transformou um Verona em um Apollo, a Ford transformou o Santana em um autêntico Ford, com um visual mais clássico, focado a um público mais sofisticado. Um fato curioso é que os dois, no caso Ford Versailles e Volkswagen Santana, eram fabricados juntos na mesma linha de montagem da Volkswagen, na fábrica de São Bernardo do Campo. Além de ter a mesma plataforma e compartilhar vários componentes do seu irmão, o Ford Versailles tinha identidade visual própria, digna de um verdadeiro veículo Ford, com destaque para a frente com piscas com lentes brancas, acompanhados pelos faróis trapezoidais e grade retangular, com uma pequena abertura para a ventilação do radiador. Este último com desenho inspirado no Taurus americano, e no Scorpio e Sierra europeus. Já o para-choque, inicialmente vinha pintado na cor preta, sendo que na versão guia, vinha acompanhado com um friso cromado, e um par de faróis de neblina retangulares. Logo mais abaixo, havia também uma abertura na parte inferior, para a refrigeração do motor. Um fato interessante é que no início o Ford Versailles só vinha disponível na carroceria de 2 portas, mas isso não tirava sua beleza, pois na sua lateral, a Ford soube muito bem camuflar o desenho do Santana, com uma série de detalhes estéticos, que o deixava com um visual bastante elegante. Com isso, a sua lateral na versão top de linha ganhou um logotipo guia localizado nos paralamas, rodas de alumínio e protetores laterais, acompanhados por frisos cromados, e além disso, em todas as versões recebeu também vários detalhes em preto, como maçanetas, retrovisores, molduras das portas, batentes, e nas colunas B e C, onde esta última dava um visual bastante diferenciado e único. Se a frente e a lateral lembravam um Santana, já na traseira as coisas mudavam definitivamente, pois a sua traseira tinha um desenho próprio, composto por lanternas horizontais, que eram interligadas por uma moldura refletiva, que dava a impressão de ser uma única peça. Já o para-choque, assim como na dianteira, também vinha acompanhado por um friso cromado. Já o porta-malas era bem espaçoso, com capacidade de 363 litros, e além disso, a tampa descia até o para-choque, o que contribuía para o acesso na hora de colocar ou retirar as bagagens. Mesmo com todas essas semelhanças, há quem nem imagina que seja um Santana, disfarçado de Ford. Já o seu interior era bem espaçoso, graças aos seus 2,5 metros de distância entre eixos. Além disso, recebia também bancos com estofamentos bem macio, e interior todo acarpetado, o que contribuía para um melhor conforto para todos os seus ocupantes. Em relação ao painel, este veículo trazia um desenho único, seguindo o padrão de outros veículos da Ford daquela época, porém, trazia elementos herdados do seu irmão Santana, como comandos da ventilação e quadro de instrumentos, levemente parecido com o da Volkswagen, mas com grafia Ford, acompanhada pela elegante iluminação verde. Enquanto isso, o seu volante de 2 raios trazia semelhanças ao utilizado pelo Ford Scorpio, e a manopla do câmbio, que era a mesma do Ford Del Rey. Com tudo isso, o Ford Versailles na sua versão top de linha, a guia, vinha completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rádio com toca-fitas, e câmbio automático, também herdado do Del Rey. Já embaixo do capô, o Ford Versailles vinha equipado com 3 opções de motores, sendo o 1.8, o 2.0 e o 2.0 com injeção eletrônica. Sendo assim, a versão GL vinha com opções de motores de 1.8 ou 2.0 litros. Já a versão top de linha
A guia vinha somente com o motor 2.0, com ou sem injeção eletrônica. Este motor de 2.0 litros, com injeção eletrônica, entregava 112 cavalos e 17,3 kg de torque a 3.400 RPM, o que dava ao sedã de 1.162 kg, respostas rápidas ao acelerador. Além disso, acelerava de 0 a 100 em 11 segundos e atingia a velocidade máxima de 174 km por hora. Outro detalhe bastante interessante era o seu consumo, fazendo médias de 8,7 km por litro na cidade, enquanto na estrada, este número melhorava para 12,9 km por litro. E se você estiver gostando deste tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Ah, e não se esqueça de curtir, pois só assim o YouTube vai poder recomendar esse vídeo para mais pessoas. Para o ano de 92, o Ford Versailles passa a receber uma série de melhorias, como a tão aguardada versão de 4 portas, que o deixou com um visual mais executivo. Outra novidade foi a adoção do catalisador no escapamento do motor. Já em relação à segurança, os freios passam a contar com o sistema ABS, se tornando assim o segundo veículo brasileiro a ter opção dos freios com o sistema ABS. Ainda nesse mesmo ano, marca a chegada da Perua Royale, com visual e luxo idêntico ao sedã, porém, inicialmente oferecida apenas na versão com 2 portas. Já a falta das portas traseiras era compensada pelo imenso e espaçoso porta-malas, com cobertura sanfonada deslizante e capacidade de 698 litros. Já com o banco traseiro rebatido, essa capacidade era ampliada para 1.789 litros. No ano seguinte, em 1993, o Ford Versailles passa a contar com para-choques e retrovisores, pintados na mesma cor do veículo, e apesar dessa simples mudança, o seu visual ficou bastante moderno e elegante. Em 1994, toda a linha de motores passa a contar com injeção eletrônica. O resultado foi de mais potência para ambos os motores, onde o motor de 1.8 litros, com 92 cavalos, teve a potência ampliada para 99 cavalos. Enquanto o motor de 2.0 litros, sem injeção eletrônica, tinha apenas 105 cavalos, agora com a injeção eletrônica, a sua potência também subiu para 112 cavalos. Já no seu interior, as principais novidades ficam por conta dos novos bancos vindos do Scott, com destaque para os dianteiros, com a regulagem lombar. Além disso, passa a oferecer também como opcionais o teto solar com acionamento elétrico, rádio com toca-CD e coluna de direção com regulagem de altura, e brake light para a versão guia. Por fora, a única novidade era as novas rodas de liga leve. Já a Perua Royale passa enfim a contar com a tão esperada versão de 4 portas, porém o seu visual ficou muito semelhante ao da Quantum, a perua derivada do Santana. Em 1995, com a Auto Latina, mostrando sinais que já estava perto do seu fim, a Ford então decide em dar um tapa no visual do Versailles, onde este passa a receber uma nova grade com desenho oval, seguindo assim o padrão de seus veículos na época, como no caso o Scott e o novo Ford Fiesta. O para-choque passa a contar com uma moldura envolvendo os faróis de neblina e os faróis, que passam a ser os mesmos do Volkswagen Santana. Na sua lateral, o aplique preto da coluna C desapareceu e o deixou ainda mais parecido com o Santana. Enquanto isso, na sua traseira, as lanternas ganharam lentes fumê, porém, perdia a moldura refletiva que unia as duas lanternas, para dar lugar a um aplique na cor do veículo, enquanto a versão guia recebia um aerofólio sobre a tampa do porta-malas. Já no seu interior, as principais novidades ficam por conta do novo volante que passou a ter 4 raios, enquanto o painel de instrumentos ganhou uma nova grafia. Mesmo com todo o requinte e luxo, o Ford Versailles não conseguiu acompanhar a concorrência, não só dos importados, mas como também a concorrência interna, pois a Ford ainda em 1995 passou a trazer da Bélgica o Ford Mondeo, um sedã médio e grande com linhas modernas e arredondadas, e que estava em sintonia com o desenho atual dos veículos daquela época.
Com o resultado das vendas ficando cada vez mais fraca, em 1996, a Ford então decide tirá-lo de linha, e em seu lugar, a Ford optou por colocar o Mondeo Sedan. Já a Perua Royale também foi substituída pela Perua derivada do Mondeo. E você, já teve um Ford Versailles ou a Perua Royale? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Ah, e não se esqueça de ver outros vídeos do canal, que te garanto que é um mais interessante do que o outro.